Olá, olá, boa noite. Bem-vindos a esta live das terças-feiras e especialmente para quem vai ver a gravação. O tema que hoje vamos falar é sobre a ditadura da beleza. E a ditadura da beleza surgiu este tema hoje numa conversa com uma amiga em que trocávamos algumas ideias sobre o aparecimento das rugas, especialmente quando já não temos 40 anos, mas temos 60. E, e que bom que é podermos viver até vermos essas rugas. É sinal que temos aqui imensas experiências de vida, imensas vivências, mas que de facto há uma ditadura da beleza ditada até por padrões que às vezes são completamente irreais, ilusórios, e, mas que afetam a autoestima da maioria de nós. E ao mesmo tempo essa amiga falava-me da atriz do filme Dirty Dancing, que fez furor nos anos 80, ao lado de Patrick Swayze, que é Jennifer Grey. Ela que fez uma cirurgia ao nariz e perdeu todo o seu brilho, toda a sua marca pessoal, aquilo que a tornava única. E nas suas palavras ela disse: Eu fui à sala de cirurgia como uma celebridade e saí como um Zé Ninguém. Porque de facto esta pequenina alteração fez com que prejudicasse a sua carreira, mas esta alteração é apenas uma evidência da distorção da imagem que pode acontecer em homens e mulheres com aquilo que eu costumo chamar de um bloqueio interno e que é possível ver no nosso formato do corpo. E este bloqueio interno é nada mais, nada menos do que a dor do nosso quinto traço de caráter, que é o traço de caráter rígido. E quando nós, de facto, sentimos a dor deste traço, nós vamos sentir insegurança, baixa autoestima, vamos nos querer esconder, não vamos querer aparecer, vamos ter um sentimento de não nos sentirmos boas o suficiente, porque está inconscientemente aqui formada uma sensação que é um medo de ser trocada, excluída ou traída. Vamos ser pessoas extremamente indecisas, ciumentas, invejosas e que estão sempre a comparar-se. Muitas vezes a comparar os bastidores da nossa vida com o palco da vida de alguém. E isso é perfeitamente ilusório, ainda mais nas redes sociais, em que as pessoas mostram apenas aquilo que querem e não há muitas vidas reais, autênticas a serem vividas, porque as vidas vivem-se no dia a dia, em cada casa. E muitas vezes esta questão é tentar-se fugir da dor. E ao fugir da dor, nós não vamos conseguir ativar o outro lado, que é o prazer. É o prazer de viver. E isso é apenas uma evidência do recurso deste traço de caráter rígido. E este traço de caráter rígido, ele aconteceu ali por volta dos 4, 5 anos, foi quando ele se formou. E só para terem noção da sensação que ele viveu, é quando a mielinização do sistema nervoso que vai dar controlo para a parte final da coluna vai dar sensações diferentes à nossa zona genital. E nessa altura a criança sente aquilo que eu gosto de chamar de um choquinho mágico, porque ela sente que tocar na pele, na cara ou tocar nos órgãos genitais é diferente, tem uma sensação diferente. E a criança é naturalmente curiosa, é natural que ela
vá tocar lá. Mas o que é que acontece nessa fase? Ela vai começar a ver o mundo aos pares. É aqui que é também desenvolvida a sexualidade, mas não a sexualidade de adulto. É o desenvolvimento da sexualidade da criança exatamente por causa deste choquinho mágico. E a criança vê o mundo aos pares, ela vê o pai e a mãe, vê o avô e a avó, e ela começa a pensar, mas quem é que é o meu par? Então é natural que a menina vai tentar fazer par com o pai e o menino vai tentar fazer par com a mãe. Só que neste triângulo amoroso, a criança vai sair a perder, porque ela pode ser a princesa do pai, o príncipe da mãe, mas na hora de dormir ela fica sozinha. E é nesta altura que ela sente pela primeira vez a dor de se sentir trocada, excluída ou traída. E isto vai dar para o seu corpo e para a sua mente uma forma de funcionar. E para o corpo não voltar a perder este triângulo, esta triangulação, o corpo vai se desenvolver de uma forma super atlética, enérgica, competitiva e cheia de energia. E quanto mais a pessoa vai sentir, ou a criança vai sentir esta dor, mais ela vai ativar o seu recurso. E o recurso vai fazer dela uma criança, um jovem, uma pessoa adulta, ágil, proativa, super competitiva, executoras rápidas e perfeitas que adoram desafios. No entanto, a busca da perfeição torna-se tóxica quando, como eu disse há pouco, se comparam os bastidores ao palco de outra pessoa. E muitas vezes, quando estão num ambiente de muita crítica, de muita comparação, esta dor é ativada. No entanto, a vida é perfeita na sua imperfeição e o próprio corpo é perfeito na sua imperfeição. Agora eu estou muito mais habituada a olhar os corpos e não só a ver um corpo, mas ver uma mente por trás do corpo. É impossível desver depois deste conhecimento, em que o corpo explica como a mente de uma pessoa funciona e revela a verdade por trás de qualquer problema que ela esteja a enfrentar. E muitas vezes esta questão da distorção da imagem, de achar defeitos no corpo, de não sentir-se boa o suficiente, é apenas uma evidência deste traço na dor. E eu posso não gostar de uma característica minha, mas essa mesma característica pode fazer com que alguém se interesse por mim. É essa característica que me torna única. Tal como a atriz que eu falei, a Jennifer Grey, tinha um nariz grande, proeminente, que a tornava única. E quando ela fez a cirurgia, de facto, as pessoas deixaram de a reconhecer. E ela destruiu, entre aspas, a sua carreira só porque ela tentou anular algo que se calhar só ela via, não é? E isto apenas requer a mudança de um estado emocional, de passar da dor para o recurso, da dor para o prazer. E como é que isto se faz? Primeiro, tendo consciência disso mesmo. É possível medir o quanto de cada traço nós temos. Este é apenas um dos 5 que compõem a pessoa que nós somos, 100% de nós. Só que muitas vezes as pessoas estão na sua dor, porque como nós desenvolvemos esta sensação básica, esta dor existencial, desde a fase do útero até ali aos 5 anos, muito mais facilmente no nosso cérebro, é como se nós tivéssemos autoestradas diretas para a dor. Então, perante uma situação desconhecida, nós muito mais rapidamente vamos para a dor e não ativamos o recurso. E quantas pessoas morrem sem saber que têm recursos? Então, é muito importante descobrir o quanto nós temos
no nosso corpo deste traço para podermos ativar o recurso, para podermos escolher ambientes melhores para ele estar. E quais são os ambientes bons? São ambientes onde nós podemos brilhar tal como somos, em que não há uma competição doentia, mas que dentre várias pessoas, cada uma pode brilhar onde é boa. Porque quando eu não estou num ambiente favorável, em que há, por exemplo, muita crítica excessiva, onde as pessoas falam que não fazes mais do que a tua obrigação, e muitas vezes isto são vozes que nós ouvimos lá na nossa infância, e que não há um reconhecimento, parece que nós vamos sempre à busca desse reconhecimento, dessa aprovação, de querer apenas agradar, e muitas vezes ao sexo oposto, porque aqui há uma dependência emocional do pai, no caso da menina, ou da mãe, no caso do menino. Boa noite, Suzete, bem-vinda. Bem-vinda. Então, na dor, nós temos comportamentos para fugir à dor, para não nos sentirmos traídas, excluídas ou trocadas. Só que muitas vezes nós vamos bater de frente com a dor, seja no trabalho, seja na vida pessoal. E quando nós estamos na dor, algumas evidências são, por exemplo, estarmos tão inseguras que temos um desafio e que, se não for para ganhar, nós nem tentamos, nem sequer saímos do lugar. Olá, boa noite, Judite. Que bom, a Judite foi a grande responsável pelo tema desta live. A nossa conversa de hoje foi assim muito produtiva, que me inspirou a trazer este tema para esta live. Por isso sou-lhe muito, muito grata. E podem colocar as perguntas que sentirem que possam precisar de algum tipo de resposta, porque estou aqui isso mesmo, se sentirem que não se sentem boas o suficiente, em que situações, ou o que é que gostariam de saber mais sobre isto, aproveitem nestes 20 minutos que ainda restam para colocarem as vossas perguntas. Então, como este traço é muito competitivo, muitas vezes ele não avança, a pessoa não avança se não tiver a certeza que vai ganhar. E isto é muito mau, porque a pessoa fica ali travada, ela não sabe, com medo de perder, com medo de sentir a segunda opção, ela nem tenta experimentar algo novo. Foi um grande prazer, como sempre, falar consigo. Claro, Judita, é recíproco. Essa sensação é recíproca. E a comparação pode ser destrutiva. Muitas vezes uma comparação que é a própria pessoa que vê. Certamente, Jennifer Grey, ela olhava-se ao espelho e via só o nariz gigante ali naquela cara, mas ela devia ser a única que via. Então, ela certamente estava a comparar-se com um ícone de beleza que só existia na cabeça dela. E quantas pessoas, muitas vezes, até se sentem comparadas só porque alguém está a ver uma revista com corpos mais bonitos. Porque este traço de caráter, ele vai valorizar muito o corpo, vai valorizar muito a aparência, vai querer estar linda e maravilhosa para aparecer. Se não estiver linda e maravilhosa, não aparece. E quando há um isolamento excessivo numa pessoa que tem um traço de caráter rígido, isto é um sinal de alerta muito forte, porque certamente aquela pessoa está a vivenciar as suas dores. Ok? E numa dor extrema, as pessoas com este traço alto, elas podem trair, ou seja, elas podem fazer exatamente o inverso daquilo da dor que elas sentem. Só para não se sentirem traídas, excluídas ou trocadas, elas podem trair, excluir ou trocar alguém. Seja no ambiente profissional ou no ambiente pessoal. E isto são só evidências, ok? Além disso, podem sobrecarregar-se, não pedir ajuda, só para que aos olhos dos outros não sejam vistas como imperfeitas. Porque a perfeição é muito importante para elas. Elas não admitem a vulnerabilidade e muitas vezes vivem de aparências. E isto
de facto, são apenas evidências. Quando este traço está na dor durante muito tempo, podem aparecer doenças no corpo. Sejam dores físicas, muitas vezes aqui na zona dos ombros, na lombar. Nestas zonas ficam todas contraturadas, ou até na zona dos órgãos genitais, porque tem a ver também com a parte da mielinização que aconteceu lá na infância. Então, medir a percentagem dos traços de caráter, ver a interação deles, porque eles atuam em conjunto. Quem viu o filme Divertidamente pode ver que existem 5 bonequinhos, como se fosse aqui na nossa testa, se a nossa testa fosse transparente, com um comando em que eles a todo o tempo estão a comandar. O traço de caráter rígido, ele também representa uma emoção. A emoção do nojo ou da repulsa. São aquelas pessoas que muitas vezes parecem narizes empinados aos olhos dos outros, que elas não andam, elas desfilam, porque de facto elas são sedutoras por natureza. No sítio onde elas entram, ninguém fica indiferente, porque elas têm assim uma energia, um sex appeal diferente. E são extremamente simpáticas, que às vezes aos olhos dos outros são interpretadas com outras formas de até conotação sexual. Mas não, elas simplesmente têm um sex appeal muito, muito, muito aflorado, que vem da fase em que tudo isto começou. E então, quando nós sabemos exatamente a percentagem dos traços que temos e quando conseguimos satisfazer as suas necessidades, recompensar e negociar connosco mesmos, na proporção certa, faz com que a distorção da imagem desapareça e ficamos ou tomamos posse dos nossos recursos, tomamos posse de quem somos e não ficamos reféns de estar a reviver constantemente estas dores, mas ativamos o nosso maior potencial, porque é nesse maior potencial que nós vamos existir na nossa melhor versão. Até mesmo na voz, diz a Suzette. Suzette, o que é que queres dizer com isso? Explica melhor, que agora não entendi. Deve haver aqui algum delay. Se pudesses explicar lá melhor enquanto eu vou continuando. Então, ai, a voz sedutora, isso, é tudo é sedução para alguém com traço de caráter rígido, quando ele está no recurso. E isto nós vemos nas grandes atrizes de cinema, mas também há um nível de autocobrança muito forte quando não se está no recurso, quando se está em dor, quando se está com medo de ser a segunda opção. Porque quem tem o traço de caráter rígido muito alto quer ser exclusivo, quer ser a primeira escolha. E de facto isto é algo muito inconsciente que está aqui dentro. E como dicas finais, eu quero dizer que... a Suzette está a dizer, eu sou rígida, eu sei que é o teu segundo traço, né? E falo muito ao telefone, e muitas vezes sou confundida e por vezes até assediada. É verdade. Eu agora, com o que estás a falar, isso é muito comum, haver esta confusão, não é? Esta interpretação desta sedução natural que não fazes por querer, é algo genuíno teu. E eu estou-me a lembrar que a minha filha tem uma capa do telemóvel, o traço rígido nela é o primeiro traço, ela é muito, muito rígida. E
E em inglês é algo do tipo: se pareceu que eu estou interessada, eu não estou. Porque muitas vezes até o olhar dela para outras pessoas, quando ela está em algum sítio, ou no café, ou no shopping, pode ser interpretado pelo sexo oposto como uma forma de sedução. E ela, até para se defender, comprou essa capa do telemóvel exatamente para dizer: olha, se parecer que eu estou bem interessada, não estou. Porque ela era muitas vezes entendida dessa forma, tal como a Suzette está aqui a partilhar. E obrigada pela partilha, Suzette. E de facto é muito importante nós sabermos que a única exclusividade que temos é sermos nós mesmos. E que a beleza é como nós nos sentimos por dentro. Porque se por dentro nós nos sentimos bem, o olho vai brilhar, a pele vai ficar muito mais bonita. E depois o resto nós podemos complementar com outras sugestões de beleza para complementar, mas será um complemento, porque de facto a essência vem de dentro e a luz também vem de dentro. Se eu não tiver maquilhagem, eu consigo estar bem porque eu sinto-me bem por dentro. E isso é o mais importante. Não adianta ter uma maquilhagem numa alma que não está bem consigo própria. E uma dica muito importante para quem é rígido e está aqui a assistir é a comparação que muitas vezes fazemos com o palco de alguém. Nós devemos comparar-nos com a nossa versão de ontem e comparar quem somos hoje e compararmos a nossa versão da amanhã, porque certamente será melhor. E assim construirmos memórias felizes, não em busca de uma perfeição tóxica que não existe, mas nem para agradar ou ter o reconhecimento de outras pessoas, mas sentir os pequenos prazeres da vida e celebrar cada pequena vitória. Outra evidência de um traço de caráter rígido na dor é quando a régua é colocada num patamar tão alto, tão alto, tão alto, quase inalcançável, que basta ter um outro traço na dor para tudo ficar impossível. E para, de facto, às vezes a pessoa ser conotada como alguém que é difícil, tem uma personalidade muito difícil. Não, personalidades difíceis têm os seus traços de caráter na dor. Então, nada melhor que passar por uma análise corporal, saber exatamente a percentagem de cada um para serem muito mais felizes e realizados, tanto na vida pessoal como na vida profissional, ativando os seus recursos. Então agora vou dar 5 minutos para quem desejar fazer alguma pergunta. Ou então, se alguém quiser ser analisado aqui em direto, fazer uma mini análise ao rosto, também pode colocar e escrever aqui eu irei convidar para responder alguma pergunta. Isto não estava previsto, mas se alguém que está a assistir quiser, eu poderei fazer esta mini análise em direto e poder responder a alguma questão que a pessoa tenha e, baseado nos seus traços, responder qual é que pode ser a causa desse problema. Ok? Por isso, se alguém quiser participar, basta colocar, escrever aí eu quero, e eu faço aqui uma intervenção dando esta oportunidade. A Judite está a dizer: já fiz a análise corporal consigo, adorei e recomendo vivamente. Pois é, Judite, realmente foi assim uma descoberta maravilhosa. A Judite é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo. Ela é escritora também, já foi professora, e é uma pessoa que eu admiro imenso, não só por esta amizade que foi construída, mas de facto pela pessoa que é.
E, e muito obrigada. E a Suzete diz: eu também, mudou a minha vida muito. Sem dúvida, porque, tal como diz Carl Jung, ele diz que enquanto o inconsciente não se torna consciente, nós vamos revivendo dores na nossa vida e vamos chamando isso de destino. Ou vamos repetindo padrões na nossa vida e chamamos isso de destino. Isso nada mais é do que as nossas dores infantis, que serviram para criar recursos. Então, a grande vantagem da análise corporal é esta de transformar as dores em recurso, em termos a nossa maior versão, a nossa melhor, e podemos viver uma vida mais leve, mais tranquila, de acordo connosco, sem estes medos existenciais que realmente estão visíveis no formato do corpo, e começarmos a tratar as pessoas da forma que elas precisam de ser tratadas. E isso é incrível. Grata pelas suas palavras. Não tenho que agradecer, Judite. Sabe que são sentidas e de coração. E a Paula diz: boa noite a todos. Obrigada, Isabela, por a cada semana te esforçares para trazer à luz um conhecimento tão rico sobre todos nós. Obrigada, Paula. Muito obrigada também pelas tuas palavras, porque é um conhecimento novo. E a Paula é psicóloga, ela já fez uma live comigo também sobre a questão da carreira aplicada à área vocacional, porque ela trabalha com adolescentes em escolas e, de facto, este conhecimento novo é natural que seja estranho. Não é? Quando falamos que o corpo explica como a mente de uma pessoa funciona e revela a verdade por trás de qualquer problema que a pessoa esteja a enfrentar, quando eu ouvi isto pela primeira vez, metade de mim queria acreditar, outra metade estava desconfiada. Então, eu fui desconfiando, confiando, sempre muito cética. Eu sempre fui muito cética à novidade, mas ao mesmo tempo com a mente aberta à inovação. E nunca imaginei que este conhecimento fosse transformar também tanto a minha vida. Eu fui a primeira a ser transformada antes de poder ajudar outras pessoas. E isso é também um valor de coerência que eu aprecio imenso e que faço por trabalhar com isso. Mas é muito bom receber os vossos feedbacks. A Gina diz: eu também fiz, mas tenho que temer porque ainda o inconsciente está consciente. Gina, não consegui perceber muito bem. Tenho que temer. Não percebi aqui esta afirmação. Se quiser explicar melhor, não sei se foi aqui o corretor ortográfico que. Reler. Ok, eu também fiz, mas tenho que reler porque ainda o inconsciente está consciente. Ok, se calhar é natural que quando nós fazemos a análise corporal é muita informação que vem, não é? Não é temer, é reler. Ok, já percebi. E muitas vezes é necessário, eu quando faço a análise corporal, eu gravo-a, porque a gravação vai permitir à pessoa voltar a ler e reler, a ouvir, porque é muita informação que vem. E a Gina também tem muito do traço rígido. A Gina é uma executora nata. Ela faz e faz tudo bem e perfeito, e isso é incrível. Só que também a sobrecarrega muito. E muitas vezes, até posso tocar aqui num tema que é a dificuldade de nós sermos mulheres. E sermos mulheres no sentido de muitas vezes nós ouvimos que não podemos descansar, não podemos depender de ninguém, temos que trabalhar e dar duro, e muitas vezes não somos reconhecidos naquilo que fazemos. Somos muito bons alunos, mas depois as pessoas que nós esperávamos que reconhecessem não reconhecem.
E depois o cansaço é apenas uma evidência, tal como a Gina diz. Estou muito cansada. É porque quando nós sobrecarregamos demasiado o traço de caráter rígido, e há um outro traço que também é executor e tem muita tendência a carregar o mundo nas costas ou carregar problemas, muitas vezes dos outros, que nem são os nossos, é natural que o cansaço apareça. O cansaço é apenas uma evidência de que os nossos traços não estão a ser usados na nossa especificação única. E muitas vezes tem a ver com aquilo que nós ouvimos ao longo da nossa vida, daquilo que tem que ser, do que deve ser, do que uma mulher foi feita para. E neste caminho muitas mentiras foram ditas. Então, saber exatamente como nós funcionamos vem resgatar a nossa essência, que muitas vezes nós já nos perdemos a meio do caminho. E quando o corpo começa a dar sinais, é apenas uma evidência de que já estamos em dor há muito tempo. Então, o caminho para o recurso, dependendo muitas vezes do automático em que nós estivemos, vai levar mais tempo. Pode levar mais tempo. Porquê? Porque se nós vivemos num automático de fazer, e muitas vezes não descansamos, que pode ser um outro traço que nós tenhamos de necessidade de descanso, não temos prazer nas pequenas coisas, não valorizamos, nós vamos esgotar. Não tem como, o nosso corpo não foi feito para estar sempre a executar. E mesmo nós mulheres, nós temos mais energia feminina, é natural. Se nós não descansamos, nós mais rapidamente vamos nos encher de energia masculina, vamos ficar umas mulheres homens, que só vamos fazer, as típicas mulheres guerreiras, as mulheres fortes, mas que depois de tanta força que colocamos, o nosso corpo não responde e fica muito cansado. Então, é preciso ter um equilíbrio, é necessário respeitarmos-nos tal como somos. E com a análise corporal é como se fosse um cartão de cidadão de identidade mental e emocional, de como nós funcionamos e como nos manter no recurso. Então, esta virada de chave vai ser automática, no sentido de eu mostrar como é e quais são os recursos que a pessoa tem, só que pelas suas vivências e pelos ambientes onde a pessoa está, muitas vezes esta mudança, esta passagem da dor para o recurso pode não ser assim imediata e pode levar algum tempo para caminharmos e construirmos na nossa mente, transformarmos as estradas de terra, que muitas vezes são as estradas do recurso, e ela, como é pouco usado, é como se fosse uma estrada de terra, e a autoestrada é a da dor, por isso mais rapidamente nós vamos para a dor, e é necessário treinar o recurso, ok? Então a Paula está a dizer, um traço extremamente executor tem que se permitir descansar sem sentir culpa, porque o descanso é reparador da energia. É isso mesmo, mas lá está, quando nós não nos conhecemos, quando nós não sabemos como funcionamos o nosso limite, sem nos limitar, mas como um libertador. Porque este limite de saber até onde nós podemos ir e aprender a dizer que não, quando estamos a ultrapassar este limite, é libertador. E a Paula, ela tem muito deste traço executor, que tem uma grande tendência a carregar o mundo nas costas também. E às vezes por falta de saber que é natural que ele carregue,
mas pode escolher entre carregar os problemas dos outros ou carregar os próprios sonhos. E aqui está a diferença de nos sobrecarregarmos por um motivo positivo ou negativo que nos vai manter na dor. Entretanto, os 5 minutos já passaram. Eu gostava que me deixassem os vossos feedbacks do que é que acharam deste tema. Se conhecerem alguém que viva a colocar defeitos no corpo, a comparar-se com outra pessoa, a ser extremamente crítica consigo mesmo e muito com um nível de autocobrança brutal, mostrem esta live, porque há uma saída fácil, há uma saída do autoconhecimento, porque de facto conhecendo tal como nós funcionamos, como se fosse o nosso manual de instruções, tudo fica mais fácil, tudo fica sem culpa, tudo isto fica, muito mais claro, com um nível de clareza que nenhuma outra forma de terapia que eu já experimentei, não foram poucas, me deu, e com um nível de rapidez tão grande. Então, eu vou despedir-me desta live. Obrigada a todos que estiveram a assistir. Obrigada a todos que vão ver a gravação. E deixem o vosso feedback. E não se esqueçam que a única exclusividade que têm é sermos nós mesmos. E a comparação só é válida quando compararmos com a pessoa que fomos ontem e com a pessoa que somos hoje e que seremos amanhã. Gina, muito obrigada. Obrigada eu por estar desse lado. E qualquer coisa falamos também em privado. Paula, excelente tema e pertinente para a atualidade, em que a imagem tem comandado a muitos e os levado à escravidão emocional e social. É verdade, não precisa de ser escravidão. Nós não precisamos ser escravos da nossa mente, porque a mente mente, mas o corpo mostra a realidade. E é essa realidade que é muito importante nós vermos para crescermos e para sermos pessoas mais em paz connosco, sem precisarmos de nos comparar de forma doentia, porque cada um tem o seu tempo, o seu espaço, e todos nós podemos brilhar de forma diferente e pôr os nossos recursos a nosso favor. A Suzete diz: mais uma live fantástica. Obrigada, Isabela. Obrigada eu por estares aí. Judita, obrigada. Tema muito pertinente. E obrigada também por me ter inspirado a trazê-lo hoje cá, com a nossa conversa. E obrigada, Paula. Obrigada também por estares aí e por me acompanharem também. Se vocês não estivessem desse lado, não fazia sentido eu estar aqui. Então, muito, muito obrigada e um beijinho e até para a semana.